Muito bem, pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações dia 6 de 3 de 2013. Acesse www.traderprofissional.com. Aqui em nosso site, pessoal, você vem aqui para receber um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias no seu e-mail, com o resumo dos segredos e das técnicas e o resultado de nossas operações, comprovando a eficácia de nosso método. Antes de você comprar, você pode aprender grátis muitos dos segredos de nosso curso. Sem compromisso, você pode se cadastrar por este link. E pelo Facebook, Twitter e pelo YouTube, aqui você também recebe. Ok? Então, pessoal, a Vale hoje, tá? Ela abriu... nós temos aí a média exponencial 377 para o gráfico de 1 minuto. Preço abriu um pouco acima da 377, foi para baixo, assumiu pressão de venda. Esse padrão de candle aqui foi o primeiro sinal de venda que aconteceu. Não foi um sinal ambíguo e eu vou explicar por quê. Nós temos metade do candle para baixo e metade para cima. Ok? Consequentemente, nós temos uma possibilidade de eliminar a ambiguidade. O ideal seria que mais do que 50% do candle estivesse abaixo da média 377. Mas ele estava praticamente no meio. Então nós decidimos entrar. Neste caso nós podemos entrar, certo? Consequentemente, nós temos então o sinal de venda que aconteceu aqui, tá? Um centavo abaixo da mínima desse maruboso amarelo positivo, nós entramos na operação. 1 centavo acima da máxima, nós colocamos o start de compra, certo? Quando rompeu a mínima desse maruboso, nós entramos. No caso, nós entramos com uma alavancagem inteligente de 3.100 ações, ou seja, alavancamos até 3.100 ações, sendo que temos para o nosso capital total de 100 mil, 2.900 ações mais ou menos. Então alavancamos muito pouco porque o risco dessa operação estava grande. Então entramos na operação, preço fazendo topos e fundos descendentes, fomos seguindo tendência. Nosso alvo é 1%, não chegou a dar 1%, chegou a dar 0,75%, certo? E nós saímos aqui. Por que nós saímos aqui? Nós saímos aqui exatamente porque nossa última proteção de lucro foi nesse topo confirmado. Mas quando nós fazemos a projeção desse fundo, dessa onda, tá? Em relação a essa onda, a gente vai ver que o preço já vai atingir a retração de 61,8, tá? Do Fibonacci. Então nós decidimos sair, no caso, na retração de 61,8. E veja que o preço realmente atingiu conforme projetado. Em relação a essa onda, eu tracei o Fibonacci exatamente para calcular onde está a retração de 61,8, que a gente iria sair ali, certo? Nós podemos sair ali, principalmente quando se trata de uma onda gigante, como essa foi uma onda grande. Se chegar na retração de 61,8, eu posso sair da operação. É uma decisão opcional, tá? Se não fosse para sair aqui, eu sairia nesse ponto aqui mesmo, mas eu decidi sair, foi no rompimento deste topo com base na explicação anterior. Porque eu decidi sair na retração de 61,8 porque opcionalmente eu saio quando eu tenho uma onda grande, tá? Quando eu tenho uma onda grande. E aqui não é um pivô, tá? Exatamente porque não fez nova máxima aqui, certo? Então não foi um pivô, foi uma onda completa, certo? Então, pessoal, essa aí foi a nossa única operação do dia. Nós lucramos 0,51%, certo? E ontem era para nós termos perdido menos 0,60%, evitamos graças ao Congestion Profits. Fiz essa operação, ganhei 0,51%. Eu parei de operar. Mas, utilizando a técnica Congestion Profits, nós podemos determinar possíveis consolidações antes de acontecerem e possíveis sinais falsos e provavelmente evitar muitos stops. Então nós traçamos através de padrões de análise técnica, padrões de preço, que consiste a análise e determinação dos pontos de congestão determinado pelo método Congestion Profits. Nós determinamos que desse ponto até esse aconteceria uma consolidação, certo? Então veja que aconteceu a consolidação e sinais falsos aconteceram, certo? Aconteceram sinais falsos.
certo? Esse sinal até que não foi falso, mas veja que a tendência foi consolidada. E esse sinal aconteceu exatamente na zona do Congestion Profit traçado. Aqui deu um sinal na zona do Congestion Profit, deu stop. Então nós evitamos essas perdas de novo. Agora, esse sinal de compra que aconteceu aqui já poderia entrar, porque já está acima da zona do Congestion Profit, certo? Mas falhou e deu stop também. Mas veja como é eficiente realmente, como é eficaz usar o Congestion Profit para você trabalhar no mercado. Realmente faz uma diferença enorme, certo? Bom, pessoal, Forex agora. Então, nessa linha vermelha é onde nós iniciamos nossas operações, onde decidimos iniciar nossas operações no dia 10 horas da manhã. Veja que nós temos aqui, pessoal, a Price Trend Line com o indicador Reversion Profits para Forex no euro-dólar. Tá? Abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul, a tendência de baixa. Gráfico de 1 minuto. Então nós vamos operar vendido sempre. Então, o ponto de entrada é na Price Trend Line. Entramos aqui, um pip abaixo da mínima entramos, um pip acima da máxima, colocamos o start de compra. Então nós vamos ver aqui, pessoal, que nós conseguimos uma alavancagem inteligente de 61 mini lotes para um capital de apenas 10 mil dólares, uma grande alavancagem, uma significativa alavancagem, só que não deu uma lucratividade esperada, porque foi fazendo a tendência, mas no processo de proteção de lucro, nós protegemos o lucro nesse pequeno pivô, e nós saímos dessa região, e ganhamos pouco, tá? No entanto, aqui, pessoal, nós entramos na operação, tá? Um pip abaixo da mínima entramos em relação a esse candle, um pip acima da máxima nós colocamos o start de compra para limitar o prejuízo, certo? E o que acontece? Nós fomos usando nossa técnica de proteção de lucro à medida que o preço ia fazendo topos e fundos descendentes. E de fato, nós quase fomos estopados nessa proteção de lucro aqui, mas não fomos estopados. E na wall line inferior, que é essa linha branca, o preço fez um fundo e a profit line indicou divergência, certo? Divergência em relação ao fundo anterior, que é esse fundo aqui, por exemplo, aqui já estava dando divergência, mas estava longe da wall line inferior. Mas quando chegou na wall line inferior, continuou a divergência, nós saímos aqui. E nossa saída operacional, então, ficou em... conseguimos aí 0,85% de lucro, 0,90% de lucro foi a finalização de lucratividade hoje. Foi a lucratividade que conseguimos hoje no Forex, certo? Mas mesmo assim nós não conseguimos pegar no Forex grandes tendências, mas nós conseguimos, apesar da tendência pequena, graças à alavancagem inteligente bem significativa, nós entramos na operação. Lembrando que através do manejo de risco veloz, nós calculamos em 2 segundos a quantidade e a quantidade de ações ou de lotes que vamos operar no Forex e vamos executar pela técnica da contingência das boletas que ensinamos nos DVDs. E isso exige rapidez e treinamento. Realmente, para day trader é necessário isso. Ok? Agora no mini índice, pessoal. Mini índice hoje, tá? Abriu acima da Price Trend Line. Nós usamos o indicador e metodologia Reversion Profits para mini índice também, certo? E o mini índice abriu acima da Price Trend Line, o que indica tendência de alta. Veja que o preço foi fazendo movimentos de alta, realmente indicando a pressão de compra no mercado. Aconteceu um sinal de compra aqui, certo? E eu entrei nessa região, certo? A nossa entrada operacional foi nesse ponto, de acordo com a entrada operacional do Trade System. O que acontece, pessoal? Nós fizemos o break-even, nós fizemos a retração de FIBO aqui, e pela técnica do break-even, como 61.8 estava acima da entrada operacional, nós zeramos o risco. E o preço ele voltou. Mas além disso, utilizando a técnica Congestion Profits, nós verificamos a altíssima probabilidade de acontecer congestão nesta zona aqui, certo? Nesta zona aqui, poderia acontecer uma congestão e sinais falsos. Aconteceu um outro sinal que também deu stop, ok? Certo? Consequentemente,
primeiro que nós zeramos o risco e ficamos no 0 a 0. Segundo que, além disso, nós evitamos mais um stop aqui, ok? E aqui possivelmente poderia dar outro stop, porque embora tenha feito nova mínima aqui também, o preço ele rompeu a máxima. Então vamos dizer que aqui estaria dando um sinal de compra. Se rompesse a máxima primeiro, eu entraria, depois faria nova mínima, eu teria que sair da operação. Então uma possibilidade de stop aqui também. Então veja que foi uma consolidação e antes de acontecer a consolidação, o Congestion Profit me disse, cai fora dessa zona e só entra na operação de novo se acontecer o rompimento dessa zona, se os sinais acontecerem depois de romper esta zona de consolidação. Rompeu a zona de consolidação aqui, mas aqui já era 1 hora e eu não opero por volta de 1 hora, eu opero até meio-dia só. E deu alguns stops aqui também. Então nós ficamos no 0 a 0, vamos comprovar as ordens, tá? Veja, 56,95 e 59,910 um contrato. Vamos comprovar as ordens aqui. Então tá aqui as ordens, tá? Então tá aí, ó, comprado 56,935 e vendido um contrato 56,910, tá? Ficamos aí com um pequeno prejuízo de corretagem só. Ficamos no 0 a 0. Então é importante você ser especialista em minimizar prejuízos no mercado financeiro. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Agradeço a audiência de todos. Um abraço. Até mais.